E aí pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo, aqui diretamente dos nossos estúdios de Brasília, Brasil. Você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Instagram. E agora a gente também virou um podcaster. A gente está com um podcast, chama-se Dr. MP Cast. Vou botar aqui no nosso Instagram, no Facebook e no YouTube para vocês acompanharem. Agora você pode ouvir as nossas lives na academia, no rádio do seu carro, etc. Então, Instagram, Facebook, YouTube e agora o podcast. O podcast da gente é o Dr. MP Cast. Você vai ouvir no Spotify. Sabe aquela plataforma do Spotify? Você baixa lá no seu celular e daí você conecta no seu carro ou na sua academia e você ouve a gente, Dr. MP Cast. Muito bem, gente, eu tô aqui com vocês nessa sexta-feira chuvosa aqui em Brasília, gostosa de se falar, ao som de Forever Young, do Alphaville, só que é numa versão do DJ Darker. Bem legal, é uma versão remix dos anos 80. E por que eu botei, gente, aqui vocês do YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, por que eu botei o Forever Young? Porque hoje, olha só, hoje, nessa sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, a gente vai falar para vocês sobre uma conquista que a Clínica Múcio Porto de Dubai desenvolveu e eu trouxe para vocês aqui na Clínica Múcio Porto de Brasília, que é o MP Peel. Já vou contar para vocês o que é, gente, assim de quebra, ao som de Alphaville, Forever Young, a gente vai falar do MP Peel, porque todo mundo quer ficar young ou jovem pro resto da vida. Claro que isso daí é mais mente, mas por que não remover aquelas linhas, aquelas ruguinhas chatinhas? Então, aí a gente desenvolveu isso pra você, o MP Peel, que é um peeling de rejuvenescimento fora de série. E é por isso que a gente marcou essa nossa super live, a primeira ou segunda praticamente de 2023, pra gente passar pra você o que anda acontecendo mundo afora. Todo mundo quer ficar jovem, pelo menos de cabeça, mas por que não remover linha? Então é por isso que a gente tem agora pra você o MP Peel. E olha, tem uma surpresa no final da live para vocês que ficarem até o final da live. Inclusive aqui no Anchor, que é o nosso podcast, Dr. MP Cast do Spotify. Tem uma surpresa para vocês. A gente vai mostrar um negócio bacana que a gente desenvolveu, que vai fazer parte desse tratamento, que é o MP Peel. MP de o quê? Adivinha? Múcio Porto Peel. Então, eu sou Múcio Porto, cirurgião plástico em Brasília e em Dubai, escola de Pitangui. Estou em Brasília, estou em Dubai já há alguns anos, 30 anos, e a gente trabalha com rejuvenescimento. E é por isso que eu estou aqui. E hoje o tema é o MP Peel. Muito bem. Todo mundo que está entrando aqui, muito bem. A Valquíria Oliveira, Jaqueline Faria, Rebeca Teixeira, a doutora André Matos aqui no Facebook. Que bom, que honra ter você aqui. Muito bem, aqui no YouTube. Vocês que estão acompanhando, vão acompanhar pelo Anchor, que é o nosso podcast, através do Spotify. É isso aí, gente. Bem-vindos. A gente vai falar então sobre o nosso MP Peel. O que é o MP Peel? O que é o MP Peel? A gente vai ter que soltar esse negócio aqui dessa musiquinha, porque senão não dá para falar. Muito bem, gente. A gente vai falar então sobre um peeling de rejuvenescimento. Primeira coisa, eu sou cirurgião plástico e aí às vezes as pessoas falam assim, mas por que esse cara tá falando de peeling, de fio, de rejuvenescimento que não é cirúrgico? Se a praia dele não é plástica, não é cirurgia, o que esse cara tá falando? Eu vou explicar para vocês. Eu sou da escola Ivo Pitangui, como o Dr. André Matos, que está aqui no Facebook, e lá no professor Pitangui a gente teve uma formação basicamente cirúrgica, evidentemente, mas o professor Pitangui, como todo mundo sabe, ou deveria saber, foi um cara à frente do seu tempo. E ele desenvolveu técnicas e, enfim, procedimentos que naquelas épocas eram o que havia de melhor. E hoje, em 2023, a gente tem opções para o rejuvenescimento, tanto o bisturi como a cirurgia plástica convencional bacana, associada a laser, etc. E os procedimentos não cirúrgicos, que são os peelings químicos, as tecnologias novas, por exemplo, baseado em HIFU, que é o ultrassom focado, de microfocado, de alta intensidade. Que mais? A gente tem os preenchedores, a gente tem os bioestimuladores, a gente tem os fios, a gente tem um bando de coisa. Então, o meu papel nesse planeta é fazer com que a autoestima das pessoas venham para a tona e que as pessoas se sintam melhores. Se a gente tiver uma indicação cirúrgica, muito bem, mas se não tiver, então, por isso a gente tem as opções e uma delas é o MP Peel. Muito bem,
Para de enrolação. Você tá aí falando desse MPP, não tô falando nada demais. Pois então eu vou contar para vocês. O MPP é um peeling à base de fenol. Entendeu, Marluce Lima? Scarol Bialeski, Paulinho Inhoto, Felipe Marques, Dalton João Porto aqui no nosso Facebook, aqui no nosso Instagram também. E vocês aqui no nosso Spotify que vão ouvir no Anchor. Muito bem, gente. Fenol é um tipo de produto, é um tipo de ácido extremamente antigo. O fenol é assim do século XIX. Esse troço era um ácido que matava pessoas. E as pessoas que sobreviviam, eles percebiam que a pele melhorava. Tcharam! Ao longo do século XX, como desde Cleópatra, lá no Egito Antigo, na Grécia, etc., as pessoas querem ficar melhores, querem ficar mais jovens, forever young. Então, nos anos 60, claro que aí tem anos 20, 30, 40, blá blá blá. Mas lá pelos anos 60, dois médicos americanos, doutores Baker e Gordon, nos Estados Unidos, lá em Miami, eles pegaram esse treco que é feito do cróton, é um óleo de cróton, por isso a gente chama de fenol. Eles desenvolveram esse treco e foi uma revolução no rejuvenescimento. Ao longo dos anos 60, 70, 80, até os anos 90, o negócio foi se aperfeiçoando. E a gente começou a usar o fenol, peeling de fenol não sei o que, fenol tal, bababá, e era uma maravilha. Só que o peeling de fenol, gente, ele é um dos peelings, praticamente, na nossa opinião, o peeling mais agressivo que existe. Se você quer rejuvenescer, se você quer tirar, assim, 99% das suas linhas em torno dos olhos, em torno da boca, aquele craquelê da sua pele, que não dá para ser corpo, a princípio é só face, você vai pensar em algumas tecnologias, e em especial o fenol. O fenol, ele é um produto que vai fazer uma reestruturação de toda a arquitetura da sua derme e, evidentemente, a esfoliar a sua epiderme. O fenol, gente, independente da concentração, da fórmula que a gente usa, ele faz um rejuvenescimento fora de série. No início dos anos 2000, a gente usou muito fenol. Depois vieram novas tecnologias e a coisa foi melhorando, assim, foi ficando meio para trás um pouquinho. Sabe por quê? Porque o fenol é um peeling químico, é um peeling que vai te fazer uma queimadura química. Isso gera um inchaço extremo, isso gera crostas. Chega ao ponto da gente ter que chamar a família do paciente para ver fotos de pessoas que fizeram peeling, para não se assustarem, para saberem que aquilo é o normal. Só que aí, ao longo dos anos 2000, dos anos 2010, novas tecnologias chegaram no mercado e a gente começou a optar por essas novas tecnologias, porque as pessoas elas querem melhorar, elas querem ficar forever young, mas elas não querem assim uma coisa que agrida muito, que as tirem assim do dia a dia, do trabalho, que precisa de atestado, blá 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 blá. E aí o peeling de fenol ele foi ficando um pouquinho, não vou dizer esquecido, mas assim embaixo da prateleira. Só que ao longo agora dos anos 2010, início do 2020, nessa pandemia maluca, houve uma revolução nessa história e o fenol ele começou a ser trabalhado, vamos dizer assim, reinventado de um jeito menos agressivo, menos assim dramático em relação à recuperação, que é o pior. Quer dizer, todo mundo quer ficar bacana, todo mundo quer ouvir um elogio, né? Tipo, nossa, como você não envelhece, nossa, você tá sempre linda, nossa, que pele é essa que você tem? Quem é que não gosta? Quem é de vocês aqui, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify? Quem é que não gosta de elogio? Ser humano é movido a elogio, todo mundo é que nem artista, todo mundo quer aplauso. Todo mundo quer ouvir, meu Deus, como seu cabelo é maravilhoso, que linda sua roupa, nossa, que boca, olha essa pele, quem é que não gosta? Hein? Quem é que não gosta? Isso chama autoestima, sabe? Autoestima é um negócio básico pra gente seguir em frente, pra gente levantar no outro dia e falar, puxa, eu tô preparado, eu tô preparada pra vida, porque eu me sinto bem. Portanto, o fenol é uma opção. E agora, gente, a gente tem assim, vamos dizer, novas gerações de peelings de fenol. E aí a gente deu uma balanceada, a gente deu uma estudada no negócio e a gente desenvolveu esse negócio que é o MPP, o Muscle Port Peel, que é a base, obviamente, de fenol.
Tudo bem, aí você vai me perguntar, tá bom, mas o que quer dizer isso? Por exemplo, o que significa esse tal de fenol com uma plástica de face que você faz? Ou então que eu tô vendo aqui pessoas entrando no Facebook e no Instagram, que eu fiz plásticas de face e elas devem estar pensando, por que ela não falou pra mim? Por que ele não falou esse negócio? Primeira coisa, gente, presta atenção, o fenol ou laser de gás carbônico, que são as duas coisas que mais agridem a pele, mas que por sinal dão o melhor resultado em relação assim, a um colágeno bacana, a eliminar aquelas ruguinhas de expressão, especialmente nos lábios, que é uma das coisas mais difíceis para a gente tratar. Quem de vocês, atire a primeira pedra, quem de vocês nunca viu uma pessoa bicuda? Aquele bico de pato, aquela coisa parecendo uma coisa ridícula, porque o sujeito, ele tenta melhorar as linhas de lábio superior, por exemplo, injetando coisas, e vai injetando, e dá-lhe MD codes, e não sei mais o que, e papapá, face não sei o que lá, e bota em preenchedor, e bota preenchedor. O problema, gente, que a pele da gente, ela fratura. Eu adoro usar isso, eu dou aula mundo afora, para um grupo de americanos, Academia Americana de Cirurgia Cosmética, e a gente fala bastante sobre isso. O colágeno, ele fratura ao longo dos anos. Por que você faz Botox? A gente faz o Botox para diminuir a contratura do músculo. A gente bota lá para botar a contratura do músculo menor. Eu tô com Botox, tá vendo? Olha que maravilha, 60 anos sem linha na testa. Isso é falso, é o Botox. Viva a tecnologia. Muito bem. Mas o problema é que você põe o Botox, você põe o Botox, você põe o Botox, você usa um creme, você bota um negócio legal, mas o negócio é que a sua pele está quebrada. É uma queixa muito comum, pacientes, por exemplo, que a gente faz. Hoje, por exemplo, eu acabei de chegar do consultório, o paciente falou o seguinte, olha, eu quero um Botox aqui, mas assim, eu estava fazendo Botox lá numa outra clínica, que não interessa, tudo bem, as pessoas vão e vêm, isso aí é o jogo do mercado. Tem esse papo de, eu te traí, é uma bobagem, vai lá no outro médico, testa lá, de repente você fica mais feliz, mas de repente volta, a gente continua se tratando. Mas as pessoas falam assim, isso é muito comum, olha, eu faço meu Botox e eu tiro essa contração aqui entre as sobrancelhas, mas ainda ficam algumas linhas. Então eu tenho certeza que aquele cirurgião, aquele dermatologista, aquele médico, ele não está usando o Botox direito. Queridas, queridos, o problema é que a pele quebrou. É só isso, simples assim. Você bota um Botox, aí você tira a causa do problema. Você bota Botox no lábio, por exemplo, você diminui a contração do músculo aqui que faz o biquinho. O problema é que a sua pele está quebradinha, tem fraturas na colágeno. Então o que a gente vai fazer? Preenchimento é uma opção. É uma opção, claro, porque a pele quebrou, aí tem aquele suco aqui, tem um suco lá, tem um treco ali, e aí você faz o preenchimento. E aí você volta no consultório e fala, doutor Múcio, eu estou infeliz porque você fez um Botox, você fez um preenchimento e eu ainda tenho linhas. Sabe qual é o problema? Porque a pele está fraturada. A pele é formada basicamente por colágeno. Colágeno, ácido hialurônico, tem outros trecos, mas basicamente colágeno. Então, por causa da movimentação, especialmente em torno dos lábios, a gente faz bico, a gente fala. Se você for francês, então, você tá ferrado, porque o francês fala muito bonito o negócio do bico. Então, tem muito de quebrado aqui, é um horror. Mas enfim, se você movimenta sua pele, dependendo de uma série de coisas, quer dizer, você tem genética que não é muito legal, você não tem a pele negra, por exemplo, vivam os negros, porque a pele é ótima, ela tem muito colágeno, ela não quebra. Isso mesmo, gente, vão dando coraçõezinhos, vão mandando esse aviãozinho aqui e vão transmitindo isso que a gente está falando, de repente, para pessoas que vão gostar de saber desse negócio. MP-Peel é o tema de hoje. Então, quando a pele quebra, quando você usa a sua pele, e aí o que acontece? Botox ajuda e é essencial. Um preenchimento é legal por causa dependendo da depressão daquele suco, também é importante. Mas a história, assim, de um modo geral, mais amplo, é que a pele quebrou e a gente tem que fazer alguma coisa. E é aí que entram os peelings. Peel, do inglês, ele significa esfoliar. To peel off.
significa esfoliar, significa você trocar camadas, você renovar tecidos. E aí a gente tem opções, o peeling químico, que é, pode ser, por exemplo, peeling de fenol, peeling de ácido tricloracético, peeling de retinóico, peeling de ácido glicólico, peeling mandélico, peeling disso, peeling daquilo. Ainda tem os peelings que a gente chama de Griffey, que são, por exemplo, os caras que dão o nome para o peeling que ele desenvolveu, que é o que a gente está fazendo aqui, o MP Peel, que é o Muscle Portal Peel. Então, os peelings de Griffey, tipo Obage, tipo Miami Peel, tipo Weekend Peel, são peelings que são bolados a partir de uma ideia de um camarada que estuda isso e dá um nome. O que interessa é que tem que ter um resultado legal. Mas tem as opções também dos lasers, né? Por quê? Porque a pele quebrou, a pele fraturou. Então eu preciso de alguma tecnologia, de algum tratamento que vai revigorar e que vai reposicionar e trazer novas proteínas de colágeno. Então, mais colágeno, eu vou meio que cimentar, eu vou repor aquela proteína quebrada por causa do uso constante e diário da nossa mímica. E aí entram essas opções todas e por isso eu quero mostrar para vocês uma das opções que são uma das melhores no mundo, na história do rejuvenescimento, que é o peeling de fenol. Daí a gente pegou o peeling de fenol, a gente deu uma mexida nele e aí eu botei um nome, não interessa o nome, pode ser o Flower Peel, o Sun Peel, o Beautiful Peel, botei MP Peel. Esse peeling, meus amigos e minhas amigas e meus amigues, ok? Porque nós estamos vivendo uma nova era, esse peeling é feito à base de fenol. Fenol é feito, como eu falei, da planta do cróton e ele faz uma reestruturação da arquitetura da derme que nós temos na nossa face. Portanto, para resumir, o peeling de fenol, seja lá qual for, qual concentração, o nosso é um peeling de baixa concentração, quer dizer, o efeito é muito legal, mas ele não te traumatiza tanto, quer dizer, você não fica tão inchado, tão deformado, a ponto de ter que pegar um atestado assim de 2 meses. Você fica em média 15 dias, meio de molho, talvez uma semana, depende da extensão. Por exemplo, a gente tem pacientes que têm, por exemplo, um craquelê, a pele está toda quebrada no rosto inteiro. Então a gente precisa fazer o peeling no rosto inteiro, mas é muito comum, aliás não é tão incomum, pessoas que têm uma queixa específica na região da boca, que é a tal do código de barra, ou as linhas de fumante. Lá em Dubai a gente chama de smokers lines. Significa aquele código de barra, aquelas linhas verticais que às vezes, por exemplo, um colega ou mesmo a gente no passado, a gente tentou corrigir simplesmente com preenchimento. E você não consegue tirar todas as linhas e ainda fica com o aspecto do bico. Alguém já viu alguma pessoa com preenchimento de boca assim excessivo que ficou bom? Não, geralmente fica patético, né? Fica feio, a pessoa fica desfigurada, ela fica meio assim... sei lá, ridícula. Muito bem, então, finalmente, para a gente dar aquele último toque na pele, na parte superficial, a gente tem o peeling de fenol. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns casitos que a gente tem que são muito interessantes. Deixa eu ver aqui. Existem pacientes que têm, assim, níveis diferentes de fratura de colágeno. Por exemplo, essa moça. Vocês estão vendo? Aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no YouTube. E aí a gente fez um peeling de fenol, a gente fez o MPPL. E aí ela ficou assim. Você consegue ver a diferença? Você consegue ver a diferença? Você consegue ver a diferença? O que é que vai fazer com que esse colágeno melhore nesse nível? Nada que não sejam duas opções, o fenol ou o laser de gás carbônico. Gente, eu não sou melhor que ninguém, eu não estou aqui para regular o mundo, eu não estou aqui querendo dar aulinha, eu estou aqui para falar para vocês sobre a minha experiência e daquilo que eu acredito nesses 30 anos como cirurgião plástico, e é por isso que eu estou aqui trocando ideias com vocês. Se vocês, assim, enfim, acreditam ou não, isso é uma outra história, mas eu estou aqui para trocar ideias,
Mas enfim, uma pele como essa, por mais que eu faça uma plástica de face, que eu faça um preenchimento nesses lábios, que eu faça assim, sei lá, um ultraforme, as coisas não funcionam tão bem. Sabe por quê? Porque esse tipo de pele tem uma coisa, chama-se dano solar. O dano solar vem pelo uso da nossa pele. E eu, aos 60 anos, e as pessoas, assim, os jovens de 70, de 80 anos, nós somos de uma época em que a gente queria ficar preto. A gente queria tomar sol e ter aquela cor morena maravilhosa. O que aconteceu foram cânceres de pele, manchas e fotoenvelhecimento. Por isso, um peeling de fenol, ele te causa assim uma remodelação. Remodelação! Facebook, Instagram, sei lá como é que se chama, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, etc. Então, não se compara a nada. Essa moça, por exemplo, vocês estão vendo que tem umas linhas aqui sobre a sobrancelha? É uma queixa muito comum. As pessoas, às vezes, elas falam assim, poxa, eu fiz o meu botox, né? Porque eu fiz o meu botox e aí ainda ficaram umas lenhas, ok? Primeiro, se você faz um botox muito ostensivo, quer dizer, se você aplica demais, você tira todas as linhas. Mas o problema é, tá vendo? Eu tô com botox, eu consigo subir as minhas sobrancelhas. Mas se você bloqueia demais, a sua sobrancelha drops, sua sobrancelha cai. E você fica assim durante 5, 6 meses, não dá. Então o botox é feito para diminuir a intensidade da contração muscular. Só que a qualidade da pele não muda. Só que aí você pega e joga o MP-Peel, que é o peeling de fenol, e essa pessoa fica mais ou menos assim. Olha aqui, YouTube. Olha aqui, Facebook. Olha aqui, Instagram. Não é o máximo. Não é o máximo. Gente, isso aqui não é nada novo. Isso é do século XIX. Depois os doutores Gordon e Baker nos Estados Unidos, eles transformaram isso de um jeito assim, possível de ser feito lá nos anos 60. Só que aí inchava demais, queimava demais, muita complicação, e aí o troço foi melhorando, até chegar agora em 2023 com o nosso MP-Peel. Muito bem. E aí você olha, por exemplo, para uma paciente como essa moça aqui. Vocês estão vendo? É uma pele clara, é uma pele toda quebradinha. E aí você fala assim, não, vamos fazer uma plástica de face? Vamos fazer uma plástica de face, sabe por quê? Porque eu vou cortar, eu vou descolar, eu vou puxar essa pele, vai ficar ótimo. Só que não vai. Porque esse tipo de alteração que a gente tem na pele é um treco que se chama fotoeliose. Significa que é uma alteração profunda na derme por ação do sol. Esse sol que ilumina a Ásia nesse momento, porque aqui no Brasil é noite, mas esse mesmo sol que está lá do outro lado, que vai chegar aqui amanhã de manhã, é um sol maravilhoso, ele é antidepressivo, ele deixa o céu azul, espero que não chova, mas ele é um treco que emite radiações, e essas radiações, elas alteram o seu DNA. E o DNA da nossa pele, das nossas células, ele vai fazer com que hajam alterações, entre elas o câncer. Mas o mais comum é o fotoenvelhecimento. E esse fotoenvelhecimento, ele tem que ser trabalhado com alguma tecnologia que vai remodelar o colágeno. Vocês entenderam? Tá claro isso para vocês? E se a gente não fizer alguma coisa nesse tipo de pele, eu não tenho esse resultado. Pera lá, que quem faz ao vivo tem sempre problemas. Vocês estão vendo isso aqui? Dá para comparar com aquilo ali? Não, não dá para comparar. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Por mais que eu puxe essa pele com uma plástica, ela não muda a textura dela. Gente, isso chama-se MP-Peel. Agora vamos falar da parte prática desse treco. Tá bom, chega de enrolar, que hoje é sexta-feira, eu quero tomar minha cerveja, vou sair, fala logo esse negócio, quero saber. Gostei, me interessei. Muito bem, gente, o MP-Peel é um peeling químico à base de fenol, que a gente tem algumas coisas que vão potencializar o efeito delas. Você faz isso no consultório, existe um desconforto, porque o peeling de fenol, todos eles, quanto mais concentrado, mais dói.
O nosso, ele é menos concentrado, ele incomoda menos, mas ainda assim ele incomoda. Então a gente oferece um tipo de sedação leve que você pode fazer em consultório, pra você dar uma dormida, uma coisa bem rápida, e a gente usa o treco, o peeling. Esse peeling ele é passado com gás e com pincel, e depois de alguns minutos isso acabou, a gente põe uma máscara, né, se for só em torno da boca, que é muito comum, ou em torno dos olhos, ou então no rosto inteiro. Você sai do consultório com uma... Com o que? Aqui no Instagram, que falhou, essa máscara vai fazer com que esse treco penetre na sua pele e faça um trabalho de reorganização. Eu adoro falar isso. É uma reestruturação da arquitetura da sua derme. Muito bem. Durante alguns dias, em geral de 4, 5, 6, 7, 8 dias, o seu rosto ele vai esfoliar, quer dizer, do inglês to peel off, significa esfoliar, porque a camada externa da sua epiderme foi embora, ela foi queimada. E o efeito desse peeling é fazer uma irritação na sua derme, para que a sua derme, que tem fibras de colágeno todo irregulares por causa do envelhecimento, por causa do sol, por causa da genética, sei lá o quê. Então, esse peeling faz com que essas fibras de colágeno se organizem, que elas fiquem mais paralelas, mais uniformes, mais coesas. Isso faz com que... O que isso faz, afinal de contas? Isso tira as rugas, que é uma palavra proibida na nossa clínica, aqui em Brasília e lá em Dubai. Não existe a palavra ruga. A palavra ruga é horrorosa, pejorativa, é depreciativa, é horrível. A gente fala de linhas de expressão. Então o peeling ele vai fazer uma reestruturação do colágeno, fazendo com que as linhas de expressão fiquem menos perceptíveis. E olha, eu vou falar um negócio para vocês, juro, é um negócio muito legal. O peeling de fenol e o nosso M-Peel, ele faz com que haja uma remoção de, olha, mais ou menos uns 95% das suas rugas ou linhas de expressão. Querem mais? Não dá, né? É muita alegria num dia só. É muita alegria num procedimento só. Porque não basta você tratar a pele só com algumas tecnologias legais quando você tem menos dano. Mas, meu Deus, olha, a gente está aqui hoje falando, dia 27 de janeiro de 2023, sexta-feira à noite. Eu sei que vocês estão cansados, esse cara não para de falar. Mas a gente tem uma alteração estrutural no seu colágeno, não basta a plástica. Se eu fizer a plástica que eu adoro fazer, porque eu sou cirurgião plástico, eu vou estirar os tecidos, eu vou colocar os músculos no lugar, mas a estrutura, os quebradinhos da sua pele vão continuar. E olha, não é incomum a gente receber no consultório pessoas que dizem assim, escuta, deixa eu te falar um negócio, eu sei que você é cirurgião plástico, mas você faz esses negócios aí, esses procedimentos de estética, e eu já fiz uma plástica e não resolveu tanto. Às vezes até resolveu, tirou o excesso de pele, o excesso de queda de tecido, mas a qualidade intrínseca da pele não mudou, porque você não fez nada para melhorar. E aí temos uma opção, tem o laser de gás carbônico, que eu sempre faço junto com uma plástica de face, e a gente tem o peeling de fenol. Por que eu não faço o fenol junto com a plástica de face? Porque o fenol é um peeling químico, ele causa uma queimadura úmida. Ele pode, de algum modo, atrapalhar a cicatrização. Então, se eu te faço uma plástica de face para tirar aquelas cordas desgraçadas do pescoço, para a gente tirar aquele aspecto de bulldog, para tirar bolsa palpebral, excesso de pele, aí eu vou ter que transformar a qualidade da sua pele com laser de gás carbônico, porque isso é laser, é uma luz, ele vai só naquela área e ponto final, ele melhora a qualidade da sua pele. Mas se eu não tenho uma plástica, se eu só quero melhorar uma área específica, ou mesmo um rosto, mas sem fazer cirurgia, aí é o fenol, aí é o MP-Peel. Vocês entenderam? E aí depois eu quero falar para vocês uma coisa legal. Vocês que estão comigo até agora, é o seguinte, depois que a gente faz o peeling, a gente precisa recuperar a pele. Entendeu? Lohan, Felipe, Cândida, Paloma Sensi, Sabeta Graham aqui no Instagram, e depois Vera Lúcia da Silva, querida, aqui no Facebook. Muito bem, depois que a gente faz o nosso MP-Peel, a gente tem que fazer alguma coisa para a pele não manchar. E aí eu quero mostrar para o mundo
a nossa linha que foi feita por uma pessoa queridíssima em homenagem ao nosso trabalho. Ela desenvolveu a Dr. MP Skin Care. Obrigado, Vera. Muito bem, então o Dr. MP Skin Care são produtos para pele que a gente usa para o preparo e para o pós-peeling. Nós temos aqui, olha que bonito, a gente tem uma mousse de limpeza Dr. MP Skin Care. Eu adorei isso, foi uma homenagem que fizeram para mim, porque nesses últimos 25, 30 anos eu tive que aprender a mexer com pele. Lá da escola Pitangui, a gente aprendia que a pele em si, depois de uma plástica, ela precisa ser tratada, recuperada, né, Gustavo Amberg? Né, Marleger? Muito bem. Então essa pessoa amadíssima, ela desenvolveu isso em cima daquilo que eu sempre prescrevi. Nós temos uma espuma, é uma mousse que você vai limpar a sua pele, depois você usa um tônico, entendeu? Com ácido hialurônico. Ele é um tônico isotônico, quer dizer, faz um pH de pele se manter de um jeito bacana. Daí, de um modo geral, claro que não existe uma regra para todo mundo, mas de um modo geral, a gente faz um trabalho com sérums. Os sérums são um ativo, é um meio que a gente coloca coisas que vão trabalhar a sua pele. Eu uso na minha pele. Outro dia até uma pessoa falou, nossa, como a sua pele tá boa. Eu uso isso aqui. É o Facial Intense Serum. Isso aqui é feito à base de Demai. O Demai, ele estava na moda no início dos anos 2000. Foi assim uma aquisição que a gente fez na parte estética, nessa medicina estética, e ele realmente tem um efeito muito legal. Aqui a gente mistura com Oligomix, Demai, que mais que a gente põe? A gente põe o Gatuline, que te dá um efeito Cinderela, te dá uma firmeza na sua pele, e em seguida ao Demai, a gente vai usar um fotoprotetor, também Dr. MP, para proteger a sua pele. Muito bem. E aí à noite você vai usar um treco para estimular colágeno. Serum. Adoro serums. Todas as linhas legais que tem um trabalho com médico, pesquisa, estudos atrás de produtos, hoje em dia tem sérums associados. Os sérums, eles são uma forma, vamos dizer assim, neutra de você trabalhar a sua pele, que não seja um creme, que não seja um gel. As peles, elas são muito mais do que só oleosas e secas, né? Existem áreas diferentes, então os sérums, eles agem nesse sentido. Esse sérum eu adoro. Esse sérum tem ácido retinol, que na verdade é uma tecnologia, uma nanotecnologia. São partículas extremamente pequenas que vão penetrar na sua pele para continuar a estimular o colágeno, feito com palmitato de retinol. É um derivado do ácido retinóico. Além disso, tem um nanoácido hialurônico. Aqui em Brasília a gente mora perto do aeroporto, então esse som é insuportável. Então você usa a espuma antes e depois, a mousse de limpeza. Você usa o tônico para fazer um equilíbrio do seu pH. De manhã você usa o Facial Intense Serum. Olha que lindo, olha que maravilha. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente não tem, a embalagem é uma pobreza, o rótulo é uma pobreza, o que interessa, eu acho, na minha opinião, são produtos que funcionem. E aí a gente tem mais duas cocitas, existe o Brightening Vitamin E, Vitamin C, Eye Contour, que é um produto que a gente usa para a região dos olhos, com ácido tranexêmico. Isso diminui bastante aquela pigmentação, aquela olheira que as pessoas têm. E o Plumping com vitamina E, é tipo um rolon que a gente usa para a boca. Isso hidrata a boca e diminui bastante aquele craquelê da pele que a gente tem. Isso funciona super bem. Claro que existem várias outras coisas, como o fotoprotetor, por exemplo. Evidentemente que a gente adora cocinhas mais bonitinhas, tudo vem numa sacolinha muito legal do Dr. MP Skin Care, e isso acompanha o tratamento do nosso MP Peel. Então é isso, gente. Vocês estão comigo já há quase 40 minutos. O que eu queria dizer para vocês é isso. O peeling de fenol, que a gente desenvolveu em termos assim de uma composição menos agressiva, mas que obviamente vai fazer uma reconstrução do seu colágeno, ele é o que a gente chama de MP Peel. E esse MP Peel, ele vai fazer uma reconstrução do seu colágeno, entende?
E esse negócio desse colágeno reconstruído faz com que haja um rejuvenescimento e a pessoa fica forever young. Tem várias pessoas que entraram aqui, Mirella, Flávia, Manu, Vitória Lobo, querida. Esses produtos estão lá na clínica, Vitória. Esses produtos são ótimos. Eu levei 2020, aquele ano que a gente ficou em casa. Eu estudei essas fórmulas que a gente passou a vida inteira. Lá em Dubai a gente fez isso, por isso os nomes são em inglês. E agora no Paraná tem uma indústria que está fazendo isso pra gente. Vocês encontram isso lá na clínica, mas também na nossa loja. Existe uma loja online que se chama drmpskincare.com.br. Entra lá e quem entrar lá vai ter um desconto de 10% desses produtos se você colocar um código que é o Múcio Porto Live. Entra lá, vale a pena porque são produtos muito legais. É isso aí, meus queridos amigas e amigos. Hoje é uma live legal sobre uma novidade, o MP Peel, que é um peeling de fenol modificado que vai tirar as linhas dos seus lábios, dos seus olhos e do seu rosto, porque na verdade todo mundo quer ficar jovem pra sempre, que nem aqui o Alphaville nessa versão do DJ Dark. Então é isso, gente. Se vocês têm dúvidas, mandem pra gente, por favor. Dúvidas aqui no Instagram. Tem um bando de gente mandando mensagens, mandando coraçõezinhos, batendo palma. Marta Queiroz, minha irmã querida. Vale a fotografia. Ana Karine, querida, que bom que você tá aqui. Pedro Henrique, Jéssica Lunardi, Ana Maria, Vera Maria Machado, Cris Ramos, Ana Cláudia Rocha aqui no Facebook, Lee Eagle from New York. E aqui no Instagram, aqui no Facebook, sei lá, tanta coisa, Deus me livre, tanta tecnologia. Facebook, Instagram, YouTube e agora no nosso Spotify. Gente, o nosso Spotify, você pode ouvir as nossas lives na academia ou então lá no seu carro, é Dr. MP, DRMP Cast. DRMP Cast. Você pode ouvir tudo isso, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, no dia que você quiser. Toda live que a gente está fazendo agora tem o nosso podcast. Muito bem, garotos e garotas. Um beijo para vocês aqui no YouTube. Muito bem, encerrar a transmissão. Muito obrigado pela atenção. Não funciona, tem que ser com o dedo. Encerrar, muito bem. Vocês aqui no nosso Facebook, muito bem, obrigado, Lee Eagle, tanta gente bacana, Eliana Teixeira, Glória Lopes, minha querida, Dailton João Porto, André Marcos, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. MP Peel é um peeling de fenol para rejuvenescimento, tira 99% das linhas em torno da sua boca, dos seus olhos, é isso aí, tchau Facebook! Muito bem, e aqui no nosso Instagram, que eu deixo por último, que é a nossa maior mídia, e portanto eu quero agradecer a vocês, por último, Manuela, Heloísa, Eliette, Dixag, Anelisa, Doçura, Cristina Mariano, Dr. Jane Morion from Australia. I'm talking in Portuguese, my friend. I'm trying to be forever young. I'm talking about MP Peel. This is a phenol peel for facial rejuvenation. Isso aí, gente. Muito bem. Tudo fica aqui no nosso Instagram, fica no nosso Facebook e o nosso site é mucioporto.com.br e a nossa loja desses produtos é o drmpskincare.com.br. Ok? Tchau, bom final de semana, um beijo pra todo mundo. Tchau! Forever Young!